Pois bem, a história verdadeira assim começou. É importante ater-se ao início, porque quando chegarmos ao fim seremos gratos pela experiência. Era uma vez. Não é um conto de fadas, mas pode ser um conto de magia, de bruxaria, com palavras e um final diferente do "e foram felizes para sempre". É a história real do universo de uma escritora múltipla na vida e na obra, considerada a maior escritora judia desde Franz Kafka, Clarice Lispector. Ela declarava-se brasileira e pernambucana. Tudo começou há 100 anos. Esses são alguns dos trechos da crônica Clarice Lispector, a história de uma escritora feiticeira, parte de uma coletânea, então, de crônicas, intitulada Tudo é Momento, obra lançada há alguns meses em Caxias do Sul pela professora e escritora Marília Froze Galvão, e que nos brinda com a sua presença, professora, fazia alguns anos, e a senhora está de volta aqui ao Café com Letras. Oi, Fábio, tudo bem? Um prazer estar aqui contigo. Obrigada pelo convite. Para ser justo, professor, eu vim insistindo aqui fazendo social media aqui com os stories, o Gui, eu dizia para o Gui, temos que trazer a professora Marília, enfim, conseguimos agora ajustar as agendas, a senhora está aqui conosco, e o livro, nós íamos conversando antes do programa, ele dialoga muito com a sua atuação no âmbito literário local, publicando artigos, participando de oficinas de leitura, palestras. A senhora sempre tem a pretensão de, a partir de um autor, de uma obra, constituir uma abordagem que funcione também como uma maneira mais palatável, até daquele leitor mais leigo, perceber o seguinte, mas essa aqui não é uma obra inatingível, eu posso chegar lá. E o livro vai nessa linha, ele tem densidade, mas são crônicas às vezes de 2, 3, 4 páginas, com poder de síntese muito forte. É mais ou menos por aí? Sim, é mais ou menos por aí. Eu ouso dizer que eu criei um outro tipo de texto. Eu não gosto de rotular crônica, isso é conto, isso é ensaio, isso é resenha. Então eu ouso dizer que eu criei algo meu, algo pessoal, que a partir de leituras, de experiência de vida, eu trago a obra de um escritor ou escritora. O que me impressionou, para mim é uma terapia, colocar no papel e ficar pensando, imaginando o quanto aquilo me tocou. E o meu modo de escrever, eu faço assim também relações do que eu leio com os filmes que geralmente há muitas obras que têm os filmes, né? Obra ou séries até hoje em dia, não? Eu faço links assim com coisas que aconteceram comigo da infância ou da juventude, e eu uno ali assim. Meus textos não são curtos, são assim 5, 6 laudas, mais ou menos, mas eu consigo dizer o que eu quero, eu amadureço, eu consigo então colocar o que eu sinto, o que eu penso, relacionar com a minha vida, com a obra em si e o que impressionou. E no fim acaba se tornando também uma resenha, porque eu dou assim a dica do livro, da autora, e para mim é terapêutico. E, enfim, consta como crônicas este livro, né? Para fins da LIC, né? Para fins de projeto. Mas então eu diria assim, não vamos dizer que são crônicas nem contos. Eu diria que são crônicas com um toque de ensaio. Sim, ensaística. Pela densidade e pelo tamanho também, né? Isso, e pela reflexão. Exato. A senhora chega a fazer alguma pesquisa? Por exemplo, eu vou me deter nesse texto que eu escolhi para fazer a abertura, a história de uma escritora feiticeira. A senhora chegou a fazer uma pesquisa específica para cada uma, ou já vem do seu próprio cabedal de leitura e daqui a pouco confirmar só
eu sei sobre a autora, mas vou colocar certinho a data de nascimento, daqui a pouco me equivoquei, o ano, a data, o mês. Tem um trabalho também de pesquisa e de curadoria, e a senhora faz sozinha isso ou alguém lhe auxilia? Tem antes um trabalho de pesquisa, eu anoto assim dados que às vezes nem é tanto para informar o leitor, mas para mim, para que eu me situe. Não perder a referência. Sabe? Mas, na verdade, todas as minhas referências são pós a leitura dos livros. Então, ou à medida em que eu vou lendo, eu vou anotando emoções, sensações, o que me provoca em mim como leitora. Então, há uma pesquisa, mas mais para que eu me situe. E, no mais, são reflexões minhas. Eu vou amadurecendo. Eu não sou aquela escritora que senta na frente do computador e sai o texto. É algo amadurecido. Às vezes, até de madrugada, eu acordo, eu lembro de algo, vou correndo anotar, porque senão a ideia foge. Sim, tem um tanto de romantismo nisso, mas também uma lógica, né? Eu citava aqui o poeta Fernando Pessoa. Eu não sou um grande leitor de poesias, mas é um que me marcou desde a juventude. Eu gosto muito do Fernando Pessoa. E ele namorava um pouco com ocultismo, né? Então ele tinha esse lance, às vezes, de visões, ou alguns falavam até que ele incorporasse algumas entidades, e daí vinha essas porções de heterônimos e tal, que ele classificava. Diz que, por exemplo, o Alberto Caeiro, ele teve uma espécie de um surto à noite, se acordou, e num pedestal, quase que em psicografia, ele chegou a praticamente a totalidade dos poemas depois publicados. Sim, né? É como os nossos sonhos, se tu não anotar em seguida, foge. Foge, né? Às vezes a pessoa está caminhando na rua e tem uma ideia incrível, um insight, eu preciso anotar isso, não posso esquecer. E se a gente não anota, eu pelo menos... Claro. E eu funciono assim, né? Eu vou registrando, amadurecendo. Quando eu consulto as minhas anotações, eu digo, eu já tenho um bom material para compor o meu texto. E é assim o meu jeito de ser, de sentir. Nós temos aqui no livro, e aqui eu vou passando o sumário dele, porque nós temos um quantitativo grande de texto, aí não vou entrar mais na discussão de gêneros, que a senhora já esclareceu muito bem. Mas nós temos até por declarações suas a partir da obra, na Clarice Lispector e na Virginia Woolf, quase que pilares que orientam o próprio livro. Elas intitulam, se eu não estou enganado, uma crônica cada uma, mas elas dão, digamos assim, a sua base de concepção e de abordagem, e tem dados momentos em que a senhora utiliza algo assim: a minha Clarice é não sei o quê, a minha Virgínia é isso. E as grandes leitoras, e depois que se baseiam para escrever, tem muito disso, né? O meu autor eu vejo dessa forma, tem muito isso. Eu gostaria de, primeiro, por que elas me inspiram tanto, e depois como que se deu o processo de apropriação dessas autoras. Sim. No bom sentido, uma apropriação literária. Sim, a gente cria uma espécie de afeto, e depois que a gente entende o estilo da escritora, a leitura flui maravilhosamente. Eu me debrucei sobre a Virginia Woolf porque eu tinha o compromisso de realizar uma órbita literária lá no Arco da Velha. E eu me joguei de cabeça na Virgínia. Passei um verão assim, lendo praticamente quase todos não, ela tem uma obra muito extensa, mas eu li vários livros da Virgínia. Uma revisão biográfica. Porque eu diria assim, antes de ser escritora, que eu ainda tenho muito a aprender, eu sou uma boa leitora. E li muito a Virgínia, e li também a Clarice Lispector, que também eu fiz uma outra
um outro órbita literária, e foram duas escritoras às quais eu me debrucei. E eu percebi que elas, as duas muito intensas, uma, a Virginia Woolf, inglesa, com um tipo de vida assim, muito sofrido, ela enfrentou 2 guerras, mas uma pessoa extremamente comprometida com a escrita, escrevia dia e noite, absurdamente, e a Clarice Lispector também escrevia muito em todos os estilos, e eu observei que há semelhanças entre as duas. As duas são extremamente profundas, e uma coisa que me chamou a atenção, tanto na obra da Virginia quanto da Clarice Lispector, é o fluxo de pensamento. O fluxo de pensamento, tanto uma quanto a outra, usam magistralmente. Não é qualquer escritor que consegue colocar numa narrativa o que ela está pensando. Então, o leitor deve estar muito atento, porque os pensamentos, as divagações da escritora entram ali na obra e é um chacoalhão no leitor, é uma chacoalhada. Quase que a conta-gotas, não é algo entregue de bandeja também. Não. Numa leitura mais apressada, talvez não note. Eu acho que é isso que a senhora quer dizer, de repente. Isso aí, é isso aí. Eu não sei se a senhora ia colocar, mas... Não, e que no geral, eu tenho lido também outras escritoras, eu descobri a Helena Ferrante, eu descobri a Annie Ernaux. A Annie Ernaux é uma francesa, ainda vive, ela ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2022, e o que eu observo de semelhante em todas essas escritoras? Não há exceção. A Clarice, a Virginia, a Annie Ernaux e outras que estão ali, todas elas são, de uma forma ou de outra, feministas. Elas são defensoras dos direitos da mulher, mas assim de uma maneira inteligente, não assim tipo militância, mas de uma maneira, por exemplo, a Virginia Woolf, ela escreveu um livro, Um Teto Todo Seu. Então ela quer comprovar, é um ensaio, que toda mulher, para poder escrever, ela tem que ter um cantinho seu, ou seja, ela não tem que ser o anjo da casa, a mulher que faz tudo, que cuida da casa, que cuida do marido, dos filhos. Ela deve ter o seu espaço e o seu tempo para escrever. Uhum. E quando a Virginia escreveu isso, era uma época assim, em que as mulheres não podiam nem ter um estudo acadêmico superior, quanto mais escrever. Sim, tem aqueles clássicos no século XIX, as mulheres que se trajavam de homem e usavam pseudônimos para serem aceitas, os chamados gabinetes de leitura, né, os saraus literários, com grandes escritores e tal. Tinha muito disso. Um aspecto interessante que eu gostaria também de avaliar aqui, de ouvir a senhora nesse sentido, é que a senhora apresenta escritores clássicos, como, por exemplo, a própria Clarice Lispector, ela é muito explorada na iniciação literária entre aqueles clássicos. Então as pessoas vão se debruçar muito, por exemplo, A Hora da Estrela, enfim. Eu não sei como é que são os vestibulares hoje em dia, mas na minha época tinha que se chegar com esses grandes livros lidos, né? E talvez aqui fica também um convite, uma provocação para um aprofundamento em autores que, em tese, são clássicos, mas que tem muito além a ser mostrado também, do que talvez aquele livro que fez mais sucesso, ou aquele livro que se tornou mais referencial, talvez também vasculhar melhor, no bom sentido, a obra desse autor. Sim. Eu sempre me atenho aos clássicos.
Eu gosto de ler de tudo, mas a minha preferência sempre é ler os clássicos. E aqui eu contemplo livros clássicos, tanto de autores como autoras. E nem todos tiveram aquele sucesso retumbante, mas eu acho que o clássico sempre tem o que nos dizer. E a perspectiva sensorial, sensitiva, como queiram, um olhar de mundo, um tanto poético. A senhora também cita aqui, vamos supor, Van Gogh, tem um interesse nas cores, como é que as pessoas encaram o próprio dia a dia, um capital simbólico um pouco maior. Como é que isso aí também, que não só dá um charme à própria escrita, e, digamos, a uma ilustração maior daquilo que está escrito em texto realmente, como é que foi também construir isso e de que modo a senhora pretende atingir o leitor? A obra foi lançada há algum tempo, não sei se já tem algum feedback nesse sentido também. Sim, que bom, chegou num ponto que eu gostaria de falar. Vou partir, tu falou em tempo no Proust. O Proust tem a obra Em Busca do Tempo Perdido. A capa, né, também. Falou das coisas do dia a dia. Então, com exceção de poucas autoras que ainda são contemporâneas, eu sou um pouco nostálgica. E tudo é momento. Eu parti, me inspirei, este título eu me inspirei. Tem um poeta italiano que se chama Cesare Pavese, que ele diz assim: nós não lembramos dos dias, nós lembramos dos momentos. E tudo é momento, porque o tempo que perpassa essas páginas é um tempo não só presente, mas também o tempo passado. E o tempo é algo que me deixa assim, sempre pensando o que é afinal o tempo. Aí o tempo existe, o tempo não existe, nós passamos pelo tempo, ou o tempo passa por nós. As minhas lembranças que estão aqui já passaram, mas se eu trago elas para o presente, parece que elas se tornam presentes. Então, o tempo me intriga, o tempo me intriga. E então, tudo é momento. Eu penso assim que o tempo, ainda falando no tempo, é a coisa mais preciosa que nós temos. É um luxo ter tempo hoje em dia. E acho que o maior presente que podemos dar a uma pessoa é o nosso tempo, é olhar no olho da pessoa, é ouvir o que a pessoa tem para dizer. E em relação ao tempo também, até que ponto eu posso confiar nas minhas lembranças? Será que as minhas lembranças que estão aqui também foram imaginação? Você tem uma construção nisso tudo. Ou elas são confiáveis? É verdade. Tem toda uma construção, né? Então, o tempo é intrigante. Então, o tempo, ele está presente, ou o tempo passado, ou o presente, ou o tempo, ou um instante, ou um momento, ou sempre, ou nunca, eles estão presentes nestas páginas. Tudo é momento. Eu citei Van Gogh e as cores, dialogando com a própria capa, se nós pudermos fazer um desfecho. Digamos assim, as cores da obra também. A senhora cita um pintor referencial também. A leitura também nos provoca a pensar nas cores, no brilho, na apresentação de cada instante. Sim, e eu acho que ler é erótico. A leitura mexe com os nossos sentidos. A gente se emociona, a gente sente cheiros, enxerga, vê cores, luzes, palavras. Enfim, as palavras têm um poder de nos tocar lá no fundo. E este livro
falando em produção, eu estou muito feliz com ele e orgulhosa. Não só pelo conteúdo, porque eu acredito que eu amadureci bastante, e pelo retorno que eu tive de leitores e leitoras. Aí, pô, Marília, mas tu escreve de um jeito que a gente não pode parar de te ler, ou outras coisas assim, legal. Que a pessoa lendo se identificou e lembrou também de uma certa maneira, algumas ideias são universais, né? Mas a diagramação do livro foi feita pelo Hernani Carraro. Eu achei assim, ele expressou exatamente o meu sentimento. É uma tela dele. Do próprio Hernani? Do próprio Hernani. Que legal. Ele colocou, olha, a capa é uma tela. A capa é a tela. Olha só. Né? Que legal. E eu achei muito bonita, assim, a diagramação, uma apresentação muito carinhosa da Silvana Toasa. Sim. E sim. do Marcos Kirst. Até eu sou muito grata a eles. Eu colaboro mensalmente com uma matéria, um artigo para a página deles. Claro. E eles são 2 grandes incentivadores. São 2 grandes jornalistas aqui do nosso contexto, com uma grande contribuição e que continua, né? Eu sou muito grata a eles também, porque a maior parte desse material foi publicada nas páginas do site da Silvana Toasa e do Marcos Kirst. E aí organiza na obra. E eles foram meus curadores. Então eu estive assim assessorada por uma equipe maravilhosa, e eu não podia deixar também de dizer e ser muito grata ao nosso querido Troian, que se foi, verdade. o Cláudio Troian. Foi o último trabalho dele, antes de falecer. Que legal. Até está fazendo 1 ano agora, que é da partida dele. Mas é isso, eu estou assim, muito feliz e orgulhosa de ter feito este livro, porque também foi uma terapia para mim. Não, mas eu insisto até, como jornalista, para mim, a sua grande contribuição também é no sentido de desmistificar o acesso às grandes obras, aos grandes autores, né? Eu também posso ler aqui e chegar a um bom entendimento, acho que é muito meritório nesse sentido também. Nós nos estendemos um pouquinho, professor, o que nós não queríamos interromper o seu raciocínio, digamos assim. Tudo bem. E então, de forma breve, eu vou pedir que a senhora faça suas considerações finais. Geralmente a senhora demora um tempo considerável para levar a público obras inéditas, até pelo largo tempo de maturação e de revisão, enfim. Mas nesse encerramento, se fosse possível, também nos atualizar sobre como andam os seus passos literários, e já deixando o convite para que a senhora retorne aqui. Sim. Eu não parei de escrever. Eu continuo produzindo e mais ou menos assim nos mesmos moldes destes textos, né? Estou sendo fiel ao estilo que eu mesma criei, que não tem nome, não é crônica, não é... Tá bem. Tá? Mas, enfim, eu não paro de produzir. Tenho já uma boa produção, mas é isso, então. Eu não sou assim muito... Como é que é? Há escritores que são bastante, assim, comerciais. Eu escrevo, mas eu fico, assim, meio quieta. Sim, tem todo um preparo, né, na hora de trazer a público, mas estamos curiosos e queremos que a senhora lance um livro o quanto antes possível. Mais uma vez, muito obrigado, professora. Eu que agradeço, muito obrigada, foi muito bom conversar contigo. A honra, como sempre, foi toda nossa. Desta forma, vamos encerrando aqui mais uma edição do Café com Letras pela TV Câmara Caxias. Hoje recebendo aqui a professora e escritora Marília Froze Galvão, que nos brindou com a obra Tudo é Momento, pauta desta edição do nosso Café com Letras.
Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.